Todas as manhãs em Fort Campbell, enquanto a maioria dos soldados pegava café e reclamava do calor do Kentucky, Lena Hart já estava a trabalhar. Às 06:30, já teria a bandeira americana dobrada com precisão militar diante do alojamento. Seus movimentos eram deliberados e respeitosos. O ritual tinha significado para ela, uma forma de honrar algo maior do que si mesma. Os outros soldados mal a notavam. Para eles, ela era apenas a técnica de equipamentos que limpava os fuzis, ajustava as miras e garantia que todo o material funcionasse corretamente. O sargento Mike Taus, supervisor do campo de tiro, tratava-a como se fosse um móvel que, de vez em quando, precisava ser movido de lugar. Barbie, certifique-se de que esses M4 do setor sul estejam impecáveis antes da sessão da tarde, ordenava sem sequer olhá-la. E não toque nos fuzis de precisão, são apenas para pessoal qualificado. Lena assentia em silêncio e levava o material de limpeza para a sua bancada. Passava o pano pelo cano de cada arma com o mesmo cuidado que um pianista teria com um Steinway. As mãos moviam-se com familiaridade treinada, verificando cada mecanismo, cada ajuste de mira. Os soldados que a viam achavam que era apenas zelo, não faziam ideia de que ela estava a catalogar mentalmente cada imperfeição, cada desalinhamento que poderia desviar um tiro em centímetros à distância. Nos intervalos para o almoço, enquanto os outros se reuniam em mesas de piquenique trocando histórias sobre os planos para o fim de semana, Lena sentava-se sozinha com um manual técnico ou ficava a olhar para as cadeias de montanhas distantes que lhe lembravam a sua terra natal. Crescera nas montanhas rochosas do Colorado, onde o pai lhe ensinara que o silêncio na natureza significava sobrevivência e que paciência era tudo. "Ei, Hart!" gritou o soldado raso Danny Morrison, um rapaz presunçoso de 22 anos de Dallas que mal passara no treino básico de tiro. Já chegou a disparar alguma dessas coisas que vive a polir ou só finge? Os amigos dele riram. Lena levantou os olhos da mira que limpava, esboçou um pequeno sorriso e voltou ao trabalho. Que pensassem o que quisessem. O pai sempre lhe dissera que lobos não se anunciavam às ovelhas. A verdade é que Lena Hart manuseava armas desde os 10 anos. Todos os fins de semana, durante 8 anos, o pai, um homem cujo histórico militar era tão sigiloso que nem ela sabia todos os detalhes, levava-a para o interior do Colorado. Ele ensinara-a a ler padrões de vento no tremor das folhas, a calcular ajustes de elevação por instinto, a controlar a respiração de forma tão precisa que nem os batimentos do coração afetassem a pontaria. Mas o exército não se importava com treino de origem familiar ou tradições, importava-se com certificações, registros oficiais de treino, qualificações documentadas. Lena tinha as competências, mas não o papel que as comprovasse. Assim aceitava o papel que lhe davam, apoio invisível responsável por manter o equipamento dos verdadeiros soldados. A ironia não lhe passava despercebida. Via-os desperdiçar munição em tiros que ela poderia acertar de olhos fechados, alguns a lutarem com técnicas básicas de compensação de vento que o pai lhe incutira antes mesmo de saber conduzir. Mas mantinha-se em silêncio, fazia o seu trabalho, servia sem reconhecimento. O sargento Torres parecia tirar prazer especial em lembrá-la do seu lugar. "Você não é certificada em nenhum destes sistemas de armas, Hart. O seu trabalho é manutenção, não tiro. Deixe os disparos para quem sabe o que está a fazer." O que Torres não sabia, nem ninguém ali, é que a postura reservada de Lena não vinha de incompetência, mas de disciplina. O pai ensinara-lhe que um verdadeiro atirador não se vangloria das suas habilidades, apenas age quando é preciso, e no fundo, Lena suspeitava que esse dia estava para chegar. 3 semanas depois, começaram os boatos, espalhando-se pelos alojamentos como fogo em capim seco. Dizia-se que Lena tinha falhado miseravelmente na prova de tiro da unidade. Morrison, que parecia ter como missão pessoal garantir que todos soubessem das supostas deficiências dela, não perdeu tempo em divulgar os detalhes. Alvos parados a 25 jardas, anunciou no refeitório, alto o suficiente para metade da tropa ouvir. Não acertou nem num celeiro. Torres teve de interromper o teste porque ela estava a passar vergonha. A história crescia a cada repetição. Quando chegou à garagem, já diziam que ela não tinha acertado um único tiro. Ao cair da noite, espalhava-se que ela tinha chorado no campo de tiro. O enredo era sempre o mesmo. A técnica de equipamentos que achava que podia brincar com os rapazes tinha sido humilhada. O sargento Torres não fez nada para parar os rumores. Pelo contrário,
parecia apreciá-los. A Hart é boa numa coisa, dizia a quem quisesse ouvir, deixar as armas bonitas, mas atirar com elas, isso é outra história. O que ninguém percebia era como Lena reagia ao assistir aos treinos. Sempre que um soldado falhava um tiro óbvio, o maxilar dela se contraía quase imperceptivelmente. Quando erravam na estimativa de distância ou não, compensavam o desvio do vento, franzia a testa como quem vê um mecânico usar a ferramenta errada para um trabalho simples. A especialista Rachel Torres, sem parentesco com o sargento, uma das poucas que reparava nesses detalhes, era uma técnica de comunicações do Oregon que crescera caçando com o avô e reconhecia conhecimento real de tiro quando o via. "Você entende de tiro, não é?", disse numa tarde, encontrando Lena a limpar fuzis na sala de equipamentos. Não era uma pergunta. Lena levantou os olhos, encontrou o olhar dela por um instante e voltou ao trabalho. "Eu sei limpá-los." "Não foi isso que eu quis dizer." Rachel puxou uma cadeira. "Ontem, quando Patterson estava com dificuldade naquele tiro a 300 jardas, você balançou a cabeça antes mesmo de ele disparar. Sabia que ele ia errar, alto e à esquerda." "Palpite." "Não", respondeu Rachel com firmeza. "Você estava a ler o vento, a calcular o ângulo?" "Eu vi você fazendo os cálculos de cabeça. Meu avô costumava fazer o mesmo." A mão de Lena parou no corpo do fuzil. Por um instante, a máscara cuidadosa que ela usava escorregou e Rachel percebeu algo mais profundo. Conhecimento, experiência, talvez até dor. "O seu avô parece ter sido um homem sábio", disse Lena por fim. Naquela noite, a curiosidade de Rachel falou mais alto. Ela tinha acesso aos arquivos de pessoal por causa da sua função nas comunicações e algo em Lena Hart não se encaixava. A mulher era calma demais, conhecia demais, movia-se com naturalidade demais entre armas para ser apenas uma técnica de equipamentos. O arquivo era, em grande parte, informação padrão. Registros do treino básico, conclusão da escola técnica, designações de serviço. Mas, enterrada nos registros eletrônicos, havia uma única linha que fez o sangue de Rachel gelar. Treinamento código restrito Red Oak, conduzido sob autorização do general J. Wallace. Nível de segurança 3. Rachel ficou a encarar a tela. General J. Wallace. Todos no exército conheciam esse nome, o herói de Elkonid. A operação com menos de 4% de taxa de sobrevivência, um dos oficiais mais condecorados da história recente do exército. O que uma técnica de equipamentos estava a fazer com um registro de treino ligado a um general lendário? Antes que pudesse investigar mais, o sistema bloqueou o acesso, mas a semente estava plantada. Lena Hart não era quem parecia ser, e Rachel tinha a sensação de que todos naquela base estavam prestes a descobrir exatamente quem tinham subestimado. Na manhã seguinte, chegou a notícia que mudaria tudo. Fort Campbell iria receber uma visita distinta e haveria uma demonstração, uma competição de tiro de precisão a 1.000 jardas, que deixou metade dos atiradores da base nervosos e empolgados. Nenhum deles suspeitava que a mulher silenciosa que polia os seus fuzis estava prestes a virar aquele mundo de cabeça para baixo. Mas Rachel começava a entender que, às vezes, as pessoas mais perigosas eram as que ninguém via chegando. O anúncio veio durante a formatura matinal feito pelo próprio Coronel Harrison. "Atenção! Amanhã teremos a honra de receber o general J. Wallace para uma demonstração de tiro de precisão. Esta é uma oportunidade para mostrar o treino e a capacidade excepcionais dos melhores atiradores de Fort Campbell." Um murmúrio de excitação percorreu as fileiras. O general Wallace era uma lenda viva, o arquiteto de vitórias impossíveis e o tipo de soldado sobre o qual outros soldados contavam histórias. Para a maioria deles, seria a oportunidade de uma vida. O sargento Torres praticamente irradiava entusiasmo. Aquele era o seu campo de tiro, o seu espetáculo, o seu momento de brilhar perante a realeza militar. Passou o resto do dia a preparar tudo, escolhendo os melhores atiradores, garantindo que tudo estaria perfeito. "Hart!" gritou ele enquanto Lena trabalhava numa mira. "Quero todos os sistemas de armas impecáveis para amanhã e mantenha-se fora do caminho durante a demonstração. Isto é só para pessoal qualificado." "Entendido, sargento!" Mas Torres não tinha acabado. Nas horas seguintes, a sua indiferença habitual foi ganhando um tom mais ácido, mais cruel. Talvez fosse a pressão do evento, ou talvez ele simplesmente tivesse decidido que ter uma suposta atiradora fracassada no seu campo era uma vergonha que não queria tolerar. "Sabe de uma coisa, Hart?" disse alto o bastante para todos na sala ouvirem.
Talvez devesse ficar em casa amanhã. Não quero que o nosso visitante ilustre veja alguém que nem consegue se qualificar nas armas básicas. Pode manchar a imagem da unidade. A sala ficou em silêncio. Aquilo já não era provocação casual, era humilhação pública. Vários soldados pareceram desconfortáveis, mas ninguém disse nada. A cadeia de comando era sagrada, e desafiar um sargento não era algo que soldados rasos e especialistas fizessem de ânimo leve. As mãos de Lena não pararam de se mover enquanto limpava o fuzil, mas Rachel notou que os nós dos dedos estavam esbranquiçados em torno da haste de limpeza. Aliás, continuou Torres, já embalado, estou a pensar que precisamos conversar com o primeiro sargento sobre a sua permanência nesta sessão. Alguém que não domina a pontaria básica provavelmente não deveria estar a manter sistemas de armas de precisão. Agora tinha passado dos limites, estava a ameaçar o emprego, a carreira, a possibilidade de Lena servir. Isso já não era simples assédio, era destruir o sustento de alguém por pura mesquinhez. Lena pousou o material de limpeza e olhou para Torres pela primeira vez em semanas. Quando falou, a voz era calma, mas havia algo por baixo que fez várias pessoas na sala se remexerem. Sargento, estarei aqui amanhã como me foi ordenado. A manutenção do equipamento é a minha função e levo as minhas funções a sério. As suas funções, zombou Torres, são aquilo que eu disser que são. E amanhã, a sua função é ficar invisível e deixar que soldados de verdade façam o trabalho de verdade. Nessa noite, Lena estava sozinha nos seus aposentos, encarando uma foto emoldurada do pai. Ele sempre lhe dissera que algumas batalhas escolhem você, queira ou não, e também lhe ensinara que, quando essas batalhas chegassem, deveriam ser enfrentadas com honra, precisão e compromisso absoluto. Abriu o baú e tirou algo que não tocava há meses, uma caixa rígida com o seu fuzil pessoal, um Remington 700 Vintage, personalizado com a ajuda do pai ao longo de anos de trabalho paciente. A mira era de nível militar, mas de sua propriedade, calibrada à perfeição com centenas de horas de treino. Amanhã o general Wallace estaria a observar. E quisesse Torres ou não, Lena Hart estaria lá, pronta para servir o seu país na função que fosse necessária. Passara meses a ser invisível, a aceitar desrespeito, a tolerar humilhações. Mas amanhã seria diferente. Amanhã tinha a sensação de que o país poderia precisar que fosse mais do que uma simples técnica de equipamentos. A voz do pai ecoava-lhe na memória. Atiradores de verdade não se gabam das suas habilidades. Lena sabia, eles apenas atuam quando a atuação é necessária. E amanhã a atuação seria necessária. O sargento Torres estava prestes a aprender que o silêncio de algumas pessoas não era fraqueza, era disciplina, a espera pelo momento certo de ser liberada. A manhã da demonstração nasceu clara e fria, condições perfeitas para tiro de longo alcance. Lena chegou ao campo de tiro antes de qualquer outra pessoa, como sempre, mas naquele dia carregava uma caixa extra junto ao seu habitual saco de equipamentos. Montou a sua estação de limpeza na borda da plataforma de disparo, exatamente como Torres havia ordenado, mas os olhos insistiam em buscar os alvos a 1000 jardas de distância. A 09S, os melhores atiradores de Fort Campbell, já estavam reunidos. A competição era de elite. O sargento Mor Thompson, tricampeão de competições de tiro do exército, o sargento Torres Rodrigues, recém-formado na escola de snipers, e o sargento de primeira classe Kim, com 2 missões como atirador designado. Eram soldados cujas carreiras giravam em torno da precisão. Torres desfilava pelo local como um pavão, inspecionando equipamentos e gritando ordens. Lembrem-se, senhores, estamos a representar toda a base hoje. Quero nada menos do que perfeição. Às 09h57, um SUV blindado parou junto ao campo. O general Joyce Wallace saiu e todos os soldados entraram em posição de sentido. Era mais baixo do que Lena esperava, talvez 1,73 m, com cabelo prateado e um rosto marcado por décadas de decisões impossíveis. O peito exibia condecorações que pareciam um resumo da história militar americana dos últimos 30 anos. Mas o que mais chamou a atenção de Lena foram os olhos. Eles percorreram os atiradores com avaliação profissional até pousarem nela. Por um instante, tão breve que qualquer outro teria perdido, algo brilhou na expressão dele. Reconhecimento? Surpresa? Não sabia dizer. À vontade, disse Wallace, a voz carregando a autoridade de quem já liderara homens pelo inferno e os trouxera de volta. Estou aqui para observar, não interferir. Continuem com a demonstração. A competição começou. 1 a 1, os melhores de Fort Campbell tentavam o disparo a 1000 jardas.
O vento estava traiçoeiro, soprando do sudoeste entre 8 e 12 nós, com variações suficientes para enganar até atiradores experientes. Thompson foi o primeiro. Acertou 15 centímetros abaixo e 5 centímetros à direita. Impressionante para a maioria, mas não o centro que todos esperavam. Rodrigues conseguiu chegar mais perto, mas ainda errou o anel central por cerca de 10 centímetros. Cada erro fazia o rosto de Torres se contrair mais. Aquilo deveria ser um espetáculo, não uma sequência de quase acertos. Quem fez a sua tentativa e Lena, sem perceber, analisava a posição, a respiração e a pegada dele no fuzil. O tiro saiu muito à esquerda. Ele não tinha compensado a mudança de vento dos últimos 30 segundos. Condições desafiadoras, comentou Wallace num tom neutro, mas Lena captou o subtexto. Ele não estava impressionado. À medida que os disparos se sucediam sem um único centro perfeito, Lena notava outra coisa. O olhar de Wallace voltava para ela de forma discreta. Homem profissional não era óbvio, mas ela aprendera a sentir quando estava a ser observada. Depois de 8 tentativas e nenhum bullseye, Torres já suava apesar do frio. Senhor, estas são condições extremamente difíceis. O vento está mudando desde cedo e o sol. Já vi tiros em condições que fariam hoje parecer um dia calmo na praia, cortou Wallace, suave mas demolidor. O problema não é o tempo. Torres ficou vermelho, procurando uma saída para salvar a situação. Foi então que Wallace olhou diretamente para Lena. Senhorita, tem observado com bastante atenção. Qual a sua avaliação das condições de tiro? Todas as cabeças se viraram para Lena. Torres pareceu prestes a ter um ataque. Senhor, ela é apenas manutenção de equipamento. Não. Eu perguntei a ela, sargento, disse Wallace, num tom ainda calmo, mas com o peso do comando que fez Torres calar-se imediatamente. Lena levantou-se devagar, o coração a bater forte, mas a voz firme. Vento do sudoeste a 10 nós, senhor. Mas há uma corrente térmica vindo da encosta a cada 90 segundos, elevando para 12 nós. A temperatura está subindo, então a bala vai voar cerca de 5 centímetros acima do ponto para o qual estas armas foram calibradas. Além disso, ela hesitou. O efeito miragem está a criar um desvio consistente da esquerda para a direita que a maioria dos atiradores não está a compensar. Um murmúrio percorreu os soldados. Aquilo era linguagem técnica que poucos tinham ouvido de alguém abaixo de sargento. Torres parecia ter levado um tapa. Wallace assentiu lentamente. Avaliação interessante, muito detalhada. Pausou, estudando-lhe o rosto. Qual é o seu nome, soldado? Soldado de primeira classe Lena Hart, senhor. Pois bem, soldado Hart, já que compreende tão bem as condições, talvez queira demonstrar a técnica adequada. A sugestão caiu no campo como um trovão. Torres começou a protestar, mas a mão erguida de Wallace silenciou-o. Lena sentiu todos os olhares cravados nela. Aquele era o momento para o qual o pai a preparara sem que nenhum dos dois soubesse. O momento em que a competência silenciosa seria testada contra as suposições barulhentas. Seria uma honra, senhor, disse calmamente. Caminhou até a sua caixa de equipamento com a serenidade de quem já fizera aquilo 1000 vezes. Quando a abriu, revelando o Remington Vintage com a mira impecável, o campo caiu num silêncio absoluto. Aquilo não era equipamento padrão do exército, era um instrumento de precisão claramente pessoal, caro e mantido por alguém que sabia exatamente o que estava a fazer. Santo Deus, né? Murmurou o sargento Mor Thompson. Isto é um trabalho personalizado. Torres finalmente recuperou a voz. Senhor, tenho de protestar. Ela não é certificada em sistemas de armas de precisão. Existem protocolos de segurança. Sargento, a voz do general Wallace cortou o ar frio da manhã com uma lâmina. A minha decisão está tomada, afaste-se. Lena posicionou-se atrás do fuzil e imediatamente todos os atiradores experientes no campo de tiro perceberam a diferença. A postura era perfeita, digna de manual, mas mais do que isso, era natural. Ela não estava a pensar em técnica, a técnica fazia parte de quem era. Fechou os olhos por um momento, sentindo o vento no rosto, ouvindo sons sutis que lhe diziam tudo o que precisava sobre as condições. Quando os abriu, a respiração já seguia o ritmo que o pai lhe ensinara. Inspirar, expirar, pausa natural. Disparar. Pela mira, o alvo a 1000 jardas parecia minúsculo, mas Lena não via apenas um alvo, via padrões do vento, a trajetória da bala, o ponto exato onde física e habilidade se cruzariam. A voz do pai ecoou na memória. Não aponte para onde está, aponte para onde vai estar. A cruz se alinhou.
O dedo encontrou o gatilho. A pausa natural na respiração chegou. O disparo soou. Por um momento, silêncio absoluto. Depois, alguém à distância começou a gritar as coordenadas para o campo. Centro perfeito, bullseye. O silêncio estendeu-se por mais um segundo e explodiu em caos. Soldados falando ao mesmo tempo, perguntando como aquilo era possível, exigindo saber quem ela realmente era. Mas Lena mal os ouvia, estava a observar o general Wallace, que se levantara da cadeira e a fitava com uma expressão que não conseguia decifrar. Torres parecia ter sido atropelado. Isso, isso foi sorte. Um disparo não significa. Na verdade, interrompeu Wallace, com a autoridade que atravessou todo o campo, esse disparo me diz tudo o que preciso saber. Deu um passo à frente e, quando voltou a falar, sua voz ecoou para que todos ouvissem. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a Tenente Lena Hart, anteriormente do 75º Regimento Ranger e a principal atiradora responsável por salvar 43 vidas americanas durante a Operação Elorn Ridge. O impacto foi imediato e devastador. Todos ali conheciam Elorn Ridge. A missão de resgate com taxa de sobrevivência de 4%, uma operação que se tornara lenda nos círculos militares, e tinham passado meses a zombar da sua heroína. Elorn Ridge, alguém sussurrou. Meu Deus, é a sniper fantasma. Lena permaneceu imóvel atrás do fuzil, mas as mãos tremiam ligeiramente. Passara 3 anos a tentar enterrar essa parte da sua vida, procurando paz no trabalho de manutenção e no serviço invisível. Agora tudo voltava. Wallace prosseguiu, a voz carregada com a autoridade da verdade. Durante a Operação Elorn Ridge, a Tenente Hart forneceu cobertura à equipa de resgate enquanto atiradores inimigos nos mantinham encurralados em território hostil. Eliminou 17 ameaças confirmadas a distâncias superiores a 730 metros, muitas vezes em condições que desafiariam os nossos snipers mais experientes. Torres estava pálido. Em volta do campo, soldados ligavam os pontos, lembrando-se de cada piada, cada comentário depreciativo, cada vez que a trataram como se não pertencesse ali. Mas o custo psicológico, continuou Wallace, foi significativo. A perda de vidas, mesmo inimigas, lhe afetou profundamente. A Tenente Hart solicitou transferência para funções não combatentes. Queria continuar a servir o seu país, mas de uma forma que construísse e não destruísse. Lena ergueu-se finalmente, colocando o fuzil ao ombro. Quando falou, a voz era baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Eu não queria que mais ninguém morresse por causa dos meus disparos. Já tive mortes demais nas mãos. Por que não nos contou? Perguntou o soldado Morrison, e pela primeira vez desde que ela o conhecera, a voz dele tinha respeito genuíno, sem zombaria. Porque conquistas passadas não definem o valor presente, respondeu Lena. Queria ser valorizada pelo que sou agora, não pelo que fui. Wallace assentiu, aprovando. É exatamente essa atitude que a tornou excepcional desde o início. Humildade combinada com habilidade extraordinária. A transformação do grupo foi total. Aqueles soldados compreendiam agora que a mulher silenciosa que desprezavam possuía experiência de combate que superava o treino coletivo deles. Mais do que isso, entendiam que tinham tido o privilégio de trabalhar ao lado de heroísmo genuíno e tinham sido cegos demais para perceber. O sargento Torres ficou imóvel, percebendo que a sua carreira acabara de sofrer um golpe do qual talvez nunca se recuperasse. Passara meses a humilhar uma heroína de guerra condecorada, e fizera isso diante de testemunhas. Mas Lena já não olhava para Torres. Olhava para os soldados que se aproximavam com respeito genuíno, fazendo perguntas técnicas, buscando orientação de alguém que agora reconheciam como sua superior em todos os sentidos que importavam. O disparo fora perfeito, mas, mais importante, revelara o caráter de todos os presentes. Em poucas horas, a história da demonstração espalhou-se por Fort Campbell como fogo em campo seco. Crescia a cada repetição, mas, pela primeira vez, os exageros não diminuíam a verdade. Simplesmente não conseguiam superá-la. Ao cair da noite, cada soldado da base sabia que partilhava as instalações com uma verdadeira heroína de guerra. O coronel Harrison pediu uma reunião imediata com todo o pessoal envolvido nos acontecimentos daquela manhã. A sala de conferências parecia menor que o normal, enquanto Torres, Lena, o general Wallace e os soldados testemunhas entravam. A expressão de Harrison estava cuidadosamente neutra, mas soldados experientes conseguiam ler a tempestade a formar-se por trás dos olhos. Sargento Torres, começou Harrison sem rodeios, recebi vários relatos sobre a sua conduta em relação a soldado de primeira classe Hart.
Quer explicar por que motivo esteve a humilhar publicamente uma veterana de combate condecorada? A carreira de Torres passou-lhe diante dos olhos. Senhor, o ficheiro pessoal dela não indicava. Eu não tinha conhecimento da sua experiência em combate. O nosso ficheiro, interveio o general Wallace, foi classificado por razões de segurança operacional. Mas isso não explica por que achou apropriado ridicularizar qualquer soldado sob o seu comando, independentemente do histórico. Harrison inclinou-se para a frente. Sargento, também recebi relatos de que ameaçou a carreira da soldado Hart e sugeriu que fosse removida da sua posição. Isto é verdade? A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes. Torres sabia que estava acabado. Sim, senhor, fiz essas declarações. Com que fundamento? Eu eu acreditava que ela não era qualificada para a função. O soldado Morrison, um dos que mais apoiara Torres nas provocações a Lena, pigarreou. Senhor, se me permite, o sargento Torres nunca deu a soldado Hart a oportunidade de demonstrar as suas capacidades. Nenhum de nós deu. Assumimos que, por ser calada e trabalhar na manutenção, ela era inferior. A admissão exigiu coragem, e Lena sentiu um respeito relutante pelo jovem soldado que, no fundo, estava a confessar o próprio preconceito para salvar o que restava da dignidade de Torres. O coronel Harrison voltou-se para Lena. Soldado Hart, por que não relatou este assédio pelos canais apropriados? Lena temia essa pergunta. Senhor, eu estava a tentar servir de forma discreta. Esperava que, se fizesse bem o meu trabalho e ficasse fora do caminho, a situação se resolvesse por si. Não é assim que o exército funciona, soldado. Quando estás a ser maltratada, tem a obrigação de falar, não apenas por si, mas por todos os que possam enfrentar tratamento semelhante no futuro. O general Wallace interveio. Coronel, se me permite, a forma como a tenente Hart lida com a adversidade sempre foi singular. Durante Elorn Ridge, ela voluntariou-se para a posição mais perigosa, deu cobertura a toda a operação e recusou condecorações porque disse que estava apenas a cumprir o seu dever. Nunca se sentiu confortável com o reconhecimento. Mesmo assim, continuou Harrison, esta situação é inaceitável. Sargento Torres está dispensado da função de supervisor de campo de tiro com efeito imediato. Vai apresentar-se ao primeiro sargento para nova designação e aconselhamento. O seu relatório de desempenho refletirá as revelações de hoje. Torres assentiu rigidamente. A carreira não estava terminada, mas sofrera um golpe devastador que o acompanharia por anos. Soldado Hart, prosseguiu Harrison, vou recomendar a sua promoção imediata a especialista e a transferência para uma função mais condizente com o seu nível de experiência. Também precisamos discutir a correção do seu registro de serviço para refletir adequadamente a sua experiência em combate. Senhor, disse Lena com cautela, eu pedi a transferência para manutenção. Estou satisfeita com a minha função atual. Satisfeita ou não, o Exército investiu recursos significativos no seu treino e não estamos a utilizar as suas capacidades de forma eficaz. General Wallace, tem alguma recomendação? Wallace sorriu levemente. Tenho sim. A unidade de tiro de elite do Exército procura pessoal experiente para desenvolver novos protocolos de treino. Alguém com a combinação da experiência de combate e capacidade de instrução da Tenente Hart seria inestimável. A sugestão ficou no ar. Isso significaria deixar Fort Campbell, abandonar o trabalho calmo na manutenção que ela achara reconfortante e regressar a um mundo centrado no tiro de precisão, mas também significaria ajudar outros soldados a desenvolver competências que poderiam salvar vidas. Lena olhou em volta para os rostos dos soldados que passaram meses a descartá-la, mas que agora a olhavam com respeito e quase admiração. Pensou nas lições do pai no serviço em usar os dons para ajudar os outros. Seria uma honra considerar tal designação, senhor. Quando a reunião terminou, os soldados saíram em silêncio, muitos parando para oferecer desculpas pessoais. Morrison foi o último a sair. Senhora, devo-lhe mais do que um pedido de desculpas. Estava errado em tudo e tenho vergonha de como agi. Lena analisou-lhe o rosto, vendo arrependimento genuíno. Todos fazemos suposições, Morrison. A questão é o que fazemos quando descobrimos que estávamos errados. Gostaria de aprender consigo se estiver disposta a ensinar. Todos merecem uma segunda oportunidade para provar o caráter, respondeu ela, inclusive eu.
Nessa noite, enquanto limpava o seu fuzil uma última vez na sala de equipamentos, Lena refletiu sobre os acontecimentos do dia. O amanhã traria novos desafios, novas responsabilidades, novas oportunidades de servir. Mas naquela noite estava em paz por saber que, às vezes, as batalhas mais importantes eram vencidas não com balas, mas com dignidade silenciosa e a coragem de ser exatamente quem se deve ser. 3 semanas depois, Lena encontrava-se em Fort Benning, Geórgia. Ao caminhar pelos corredores do quartel-general da unidade de tiro de elite do Exército, o edifício vibrava com uma intensidade silenciosa. Era ali que os atiradores mais exímios das Forças Armadas vinham para expandir os limites do que era possível com armas de precisão. O coronel Marcus Webb, comandante da unidade, recebeu-a pessoalmente, um homem compacto, de olhar inteligente e mãos calejadas por décadas atrás de um fuzil. Lera o seu ficheiro completo, incluindo as partes classificadas que permaneceram ocultas em Fort Campbell. Especialista Hart disse usando o novo posto dela: "Vou ser honesto consigo. Quando o general Wallace a recomendou para esta posição, eu estava cético. Ensinar tiro avançado não é apenas saber atirar, disse Webb. É entender como transmitir competências complexas a soldados que podem nunca ter a sua habilidade natural." Caminharam pela instalação, passando por estandes de tiro cobertos, onde soldados praticavam com equipamentos de ponta da tecnologia militar. Através de vidros à prova de som, Lena observou instrutores a trabalhar com pequenos grupos, demonstrando técnicas que reconhecia do treino com o pai e da própria experiência de combate. A sua missão, continuou Webb, será desenvolver o currículo para o que estamos a chamar de Programa de Mentalidade de Precisão. Muitos dos nossos atiradores avançados têm excelentes competências técnicas, mas faltam-lhes preparação psicológica para o tiro sob alto estresse. Com base no seu histórico de combate e na sua abordagem única ao serviço, acreditamos que possa ter percepções que beneficiem todo o programa. Lena parou diante de uma janela que dava para um campo de tiro externo, onde soldados tentavam disparos a 800 jardas. De imediato viu o que estavam a fazer de errado. Apressavam a respiração, lutavam contra o equipamento em vez de trabalharem com ele. Focavam-se no alvo em vez de no processo. "Posso fazer uma pergunta, senhor?" "Claro. Estamos a treiná-los para serem melhores atiradores. Ou melhores soldados?" Webb parou. A questão ia ao cerne de algo com que ele próprio lutava há anos. Qual é a diferença? Um atirador foca-se em destruir o alvo. Um soldado foca-se em cumprir a missão. Às vezes isso exige disparar, outras vezes exige contenção. A diferença é tudo. Pela primeira vez desde que se conheceram, Webb sorriu. O general Wallace disse que teria uma perspectiva única. Acho que entendo o que ele quis dizer. Nas semanas seguintes, Lena dedicou-se à nova função com a mesma intensidade silenciosa que levava ao trabalho de manutenção, mas agora, em vez de limpar fuzis, estava a desenvolver protocolos de treino que enfatizavam a tomada de decisão lado a lado com a precisão de tiro. A sua primeira turma tinha 12 soldados, todos atiradores experientes selecionados para treino avançado. A sargento Jennifer King, recém-chegada do Afeganistão, parecia cética quando Lena se apresentou. "Não estou aqui para vos ensinar a atirar", começou Lena. "Vocês já sabem atirar. Estou aqui para vos ensinar a pensar enquanto atiram." Conduziu-os por exercícios que nada tinham a ver com puxar gatilhos, leitura de condições ambientais, cálculo da pressão psicológica sobre o atirador e o alvo, compreensão de quando o tiro de precisão era a ferramenta certa para a missão e quando não era. "Cada disparo tem consequências para além do alvo imediato", explicou numa sessão. Em combate, não estão apenas a fazer furos no papel, estão a tomar decisões que afetam famílias, comunidades, operações inteiras. A técnica é inútil sem a sabedoria para usá-la de forma apropriada. Ao terceiro dia, a sargento Kim aproximou-se dela. "Senhora, isto não se parece com nenhum curso de tiro que já fiz." "Ótimo! E como se sente quanto a isso?" "Para ser sincera, é mais difícil do que pensei. Está a fazer-nos pensar sobre coisas que a maioria dos instrutores nunca menciona, como ontem quando pediu para descrevêssemos a diferença entre um tiro justificado e um tiro necessário. Ando a pensar nisso há 18 horas." Lena assentiu. "Esse é o objetivo. Qualquer pessoa pode aprender a acertar num alvo à distância, mas saber quando disparar e quando escolher outra ação, é isso que separa bons soldados de soldados excepcionais." A notícia dos métodos pouco convencionais espalhou-se rapidamente pela comunidade de treino militar.
Outros instrutores começaram a pedir cópias do seu currículo. Oficiais superiores que ouviram falar da atiradora filosófica começaram a assistir como observadores às suas sessões, mas a validação real vinha dos alunos. Soldados que completavam o programa não apenas atiravam melhor, mas tomavam decisões mais acertadas sob pressão. Entendiam o seu papel na missão maior, moviam-se com a confiança silenciosa de quem estava preparado para qualquer pedido do seu país. Numa noite, enquanto revia os relatórios de desempenho da turma mais recente, Lena encontrou um bilhete escrito à mão, deixado por baixo da porta do seu escritório. Senhora, o meu avô sempre disse que os melhores professores são aqueles que mudam a forma como pensamos. Não apenas o que sabemos. Obrigada por me ajudar a entender que ser soldado é mais do que ser uma arma. Especialista Rachel Torres. Lena sorriu ao reconhecer o nome. Rachel tinha se transferido para Fort Benning especificamente para frequentar o seu curso, sendo uma das poucas pessoas em Fort Campbell que percebera que havia mais nela do que se via à primeira vista. Ao apagar as luzes e ir para casa, Lena refletiu sobre o caminho estranho que a trouxera ali, da caça nas montanhas com o pai, ao inferno de Elorn Ridge, ao serviço silencioso na manutenção de equipamento e agora a moldar a próxima geração de atiradores militares. Cada fase ensinara-lhe algo diferente sobre serviço, sacrifício e a responsabilidade que vinha com habilidades letais. Mas talvez a lição mais importante fosse aquela que o pai lhe ensinara anos antes. Força verdadeira não é quanto poder se pode exercer, mas saber quando ele é necessário e quando a contenção é mais sábia. O dia seguinte traria novos alunos, novos desafios, novas oportunidades de servir. Mas, naquela noite, estava em paz por saber que as lições do pai viviam em cada soldado que treinava. E que, às vezes, os disparos mais importantes eram os que se escolhia não fazer. 6 meses depois da sua chegada a Fort Benning, Lena recebeu uma visita inesperada. Estava a rever os horários de treino no escritório quando o seu assistente bateu à porta. Senhora, o general Wallace está aqui para vê-la. Wallace entrou com a mesma autoridade silenciosa que ela lembrava de Fort Campbell, mas agora o rosto trazia um sorriso de orgulho genuíno. Especialista Hart, espero que não se importe com a visita sem aviso. Estava na área e quis ver como está a adaptar-se. Caminharam juntos pela instalação, observando as aulas em andamento. Numa sala, soldados praticavam o que Lena chamava de exercícios de tiro com prioridade na missão. Atividades que exigiam o cumprimento de objetivos específicos, onde a precisão era apenas uma das ferramentas. O seu programa gerou bastante discussão nos círculos do Pentágono, observou Wallace. Relatórios iniciais indicam que soldados que completam o seu treino apresentam 40% mais capacidade de tomada de decisão sob estresse em comparação com programas tradicionais de tiro. Lena observou pela janela de vidro enquanto um dos seus alunos, diante de um cenário complexo, optava por reposicionar-se em vez de tentar um disparo difícil, exatamente o tipo de raciocínio tático que ela vinha tentando incutir. Senhor, tenho pensado em algo que disse em Fort Campbell sobre o custo do combate e sobre escolher quando puxar o gatilho e quando pousar o fuzil. Continue. Acho que passei anos a acreditar que o meu valor como soldado estava ligado à minha capacidade de eliminar ameaças à distância. Mas o que estou a aprender aqui é que o meu verdadeiro valor pode estar em ensinar outros a pensar antes de atirar. Wallace assentiu lentamente. Elorn Ridge. Foi necessário, Lena. O que fez salvou vidas, mas tem razão. Ensinar soldados a tomar melhores decisões pode salvar ainda mais vidas a longo prazo. Pararam junto a uma sala onde a Sargento Kim liderava uma discussão sobre regras de engajamento. A conversa era complexa, cheia de nuances, exatamente o tipo de pensamento que separava soldados profissionais de meros atiradores. Há mais uma coisa, continuou Wallace. O Exército está a considerar expandir o seu programa a nível nacional. Querem integrar a preparação psicológica e a tomada de decisões éticas em todo o treino avançado de tiro. A implicação atingiu Lena de imediato. As lições do pai aprendidas nas montanhas do Colorado, refinadas no combate e temperadas pela consciência do verdadeiro custo da violência, tornariam-se parte de como a América treinava os seus guerreiros. Senhor, isso é uma responsabilidade incrível. É sim, mas
Já provou que sabe lidar com responsabilidades incríveis. A questão é, está pronta para assumir um papel maior? Estamos a falar de promoção para sargento e de assumir a chefia de um novo departamento, ética militar e tiro de precisão. Nessa noite, Lena sentou-se no pequeno apartamento encarando a foto emoldurada do pai que a acompanhara de posto em posto. Ele morrera 2 anos depois de Eleanor Ridge, orgulhoso da filha, mas preocupado com o peso que ela carregava daquela operação. Agora perguntava-se o que ele acharia dessa nova oportunidade. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Rachel Torres. Senhora, vi as notícias sobre a expansão do programa. A minha unidade inteira está a pedir o seu treino, está a mudar a forma como pensamos sobre ser soldados. Outras mensagens seguiram-se. Soldados das suas turmas a partilhar histórias sobre como o seu ensino influenciara decisões no terreno, oficiais a relatar melhor desempenho de quem passara pelo programa, até aliados internacionais a mostrar interesse pelo seu currículo. A filha do caçador das montanhas tinha encontrado a sua verdadeira vocação e não era atrás de uma mira telescópica. Na manhã seguinte, Lena voltou ao campo de tiro externo, onde, meses antes, demonstrara pela primeira vez as suas capacidades. Mas, desta vez, não estava deitada atrás de um fuzil. Estava de pé atrás de um grupo de jovens soldados, ensinando-os a ler o vento, a compreender o equipamento e, acima de tudo, a compreenderem-se a si próprios. Lembrem-se, disse-lhes, precisão não é apenas acertar no que miram, é escolher o alvo certo, no momento certo, pelos motivos certos. A vossa pontaria com o fuzil não vale nada se não tiverem pontaria no vosso julgamento. Um soldado levantou a mão. Senhora, como sabe quando está a tomar a decisão certa numa situação de alto estresse? Lena sorriu, ouvindo a voz do pai na pergunta. Preparam-se antes pensando em cenários, entendendo os vossos valores e praticando boas decisões quando a pressão ainda é baixa. Quando o momento chega, não se eleva à ocasião, recai sobre o nível da sua preparação. Enquanto a aula continuava, Lena notou movimento na beira do campo. O sargento Torres, de Fort Campbell, estava ali, aparentemente tendo viajado até Fort Benning só para vê-la. Quando a sessão terminou, ele aproximou-se hesitante. Senhora, sei que não tenho direito de pedir o seu tempo, mas esperava que pudéssemos conversar. Caminharam até uma área silenciosa com vista para as instalações de treino. Torres parecia mais velho, marcado pela humildade que os acontecimentos e a perda da função lhe tinham imposto. Vim para me desculpar, disse simplesmente. Não só pela forma como a tratei, mas pelo que deixei de aprender consigo. Passei meses a trabalhar ao lado de alguém que poderia ter feito de mim um soldado melhor, um líder melhor, uma pessoa melhor. Em vez disso, deixei que os meus preconceitos me cegassem para uma oportunidade que nunca voltará. Lena estudou-lhe o rosto e viu arrependimento genuíno. Todos cometemos erros, sargento. A questão é o que fazemos com as lições que eles nos dão. Pedi transferência para uma unidade de treino. Quero aprender a ensinar soldados como a senhora ensina, com respeito, com compreensão, com foco em torná-los melhores pessoas, assim como melhores guerreiros. Esse é um objetivo digno. Torres hesitou, depois continuou. Senhora, há mais uma coisa. O soldado Morrison manda lembranças. Ele concluiu o Ranger School no mês passado. Primeiro da turma, ele disse que o seu exemplo lhe ensinou que a confiança silenciosa vale mais do que a ostentação barulhenta. A conversa fez Lena lembrar algo que o pai costumava dizer. A influência espalha-se de formas que nunca se espera. As lições que aprendera nas montanhas do Colorado agora moldavam soldados por todo o exército, criando ondas que se estenderiam muito além de qualquer coisa que pudesse observar diretamente. Quando o sol se pôs sobre Fort Benning, Lena tomou a sua decisão sobre a promoção e o cargo expandido. Aceitaria não porque desejasse reconhecimento ou autoridade, mas porque o seu país precisava de soldados que compreendessem que a verdadeira força vinha da sabedoria, da contenção e da coragem para tomar decisões difíceis sob pressão. Nessa noite, escreveu uma carta ao pai, como fazia todos os anos no aniversário da morte dele. Pai, lembra-se de como costumava dizer que o disparo mais importante era, muitas vezes, aquele que não se fazia? Finalmente entendo o que queria dizer. Ensinar soldados a pensar com clareza, agir com honra e escolher as batalhas com sabedoria. Talvez essa seja a lição mais importante de tiro que existe. As lições da montanha que me ensinou já não vivem apenas em mim. Estão vivas em cada soldado que treino e viverão em todos aqueles que esses soldados treinarem. O seu legado não está apenas nos disparos que fiz em Elorn Ridge. Está em todos os disparos desnecessários que não serão feitos porque soldados aprenderam a pensar antes de agir. Acho que se orgulharia disso.
6 meses depois, quando o Exército anunciou oficialmente o novo Departamento de Ética Militar e Tiro de Precisão, o comunicado à imprensa incluía uma citação da sua diretora, a sargento Lena Hart. O nosso objetivo não é criar melhores assassinos, é criar melhores soldados, soldados que compreendam que a verdadeira precisão vai muito além da pontaria, inclui precisão no julgamento, precisão na tomada de decisões e precisão para entender quando a força é necessária e quando a contenção é mais sábia. A mulher silenciosa, que um dia fora vista apenas como técnica de manutenção, tornara-se uma das instrutoras mais influentes do exército moderno, mas ainda começava cada dia como fazia em Fort Campbell, com a cerimônia de hastear a bandeira de pé, em silêncio, honrando algo maior do que ela própria. Alguns heróis avançam para a batalha, outros permanecem discretos à beira dos campos de tiro, ensinando jovens soldados que a arma mais importante que carregam não é o fuzil, é o seu julgamento. Ambos servem com honra, ambos tornam o seu país orgulhoso, e às vezes, se tiverem muita sorte, ambos podem ver o impacto duradouro das lições deixadas por um caçador das montanhas que compreendia que a verdadeira força vem sempre de dentro. A excelência não precisa anunciar-se, apenas estar pronta quando for chamada. Se gostou desta história, não se esqueça de clicar no botão de subscrição. De onde nos está a ver, deixe um comentário abaixo. Adoramos ouvir os nossos incríveis espectadores de todo o mundo.